Olá, queridos amigos, que a paz e graça de Jesus alcance o teu coração nesse momento. Prontos para mais um estudo da Bíblia? Então vamos estudar mais um assunto, esse assunto de grande importância, que é sobre o dízimo e as ofertas. E hoje vamos estudar sobre os dízimos no Novo Testamento. Falamos aqui sobre os dízimos lá no Antigo Testamento. Vimos que os dízimos eram usados para atender às necessidades das pessoas. Os dízimos passou a ser usados também para o sustento dos levitas, porque eles passaram a trabalhar em cuidar do templo. E a grande pergunta que eu te faço nesse momento é a seguinte: quando chegamos no Novo Testamento, essas práticas acabaram? Ou será que os seguidores de Jesus, os discípulos, os apóstolos, deram continuidade a esse princípio? Então nós vamos perceber hoje nesse estudo que as mesmas práticas realizadas no Antigo Testamento permaneceram no Novo Testamento. E eu vou provar você dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Já está com ela aí? Então vamos nessa. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos mais uma vez em espírito de oração pedir a direção de Deus para esse estudo. Senhor Deus e amantíssimo Pai, estamos prontos para descobrirmos mais uma verdade a qual muitos têm ocultado, a verdade a qual muitos não conhecem. Mas hoje aqui a tua palavra está aberta. E o Senhor é o único digno, capaz de nos mostrar essa verdade. Porque aqui está a tua fala, aqui está a tua boca. Então queremos ouvir a tua voz. Por isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero antes citar com você alguns textos do Novo Testamento que falam sobre os dízimos. O primeiro deles está em Mateus 23, versículos 23, onde diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Apesar de você ter aqui nesse texto os escribas e os fariseus que devolviam os dízimos, eles negligenciavam os preceitos mais importantes que haviam na lei, que era o amor, a justiça e a misericórdia. Mas aqui você não tem Deus anulando o dízimo. Pelo contrário, Deus está aqui aprovando o dízimo. Portanto, que ele diz assim, numa frasinha no final, que ele diz assim: fazer estas coisas. O que Jesus está dizendo? Não é para vocês deixarem de devolver o dízimo. Vocês estão corretos, vocês estão fazendo certo. Continuem a praticar. Mas ele diz, mas sem omitir aquelas, ou seja, sem negligenciar o amor, a misericórdia e a justiça. Então, pratique a devolução dos dízimos, mas praticando também o amor e a justiça. Então, você tem aqui o próprio Deus aprovando a devolução dos dízimos. Em Lucas 18, versículo 12, você tem ali uma parábola, onde o próprio Jesus conta essa parábola, e nessa parábola você tem a citação do dízimo, que fala do fariseu, que se orgulhava em devolver o dízimo. E lá diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Viu? Você tem aqui numa história que Jesus contou, a citação do dízimo aqui no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, dos versos 2 a 9 ali, no título, o título está lá escrito assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Por quê? Paulo está relembrando que o patriarca Abraão foi o primeiro indivíduo lá que devolveu o dízimo a Melquisedeque, que era rei, mas também era sacerdote. Paulo está fazendo exatamente, levando as pessoas a se lembrarem de uma prática que foi realizada lá no princípio, no começo. E ele fala dos dízimos aqui no texto de Hebreus. Os levitas, irmãos, eles tinham o direito sim de receber os dízimos em virtude a uma ordem divina, que você sabe que está lá no livro de Números 18 e 21. Só que, no entanto,
eles não foram os primeiros a fazê-lo. Não foram. Melquisedeque fez isso antes deles. Porque se eles foram devidamente ordenados, assim também foi com Melquisedeque. O fato de que até o patriarca Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que mostra, portanto, que este era o superior. Se os levitas estavam autorizados por Deus a receber os dízimos, Melquisedeque ainda muito mais. Então, irmãos, podemos perceber em uma observação que enfatiza que o sacerdócio do Melquisedeque era superior ao dos levitas. Então, independentemente do que o patriarca Abraão tenha feito, sua posteridade também o fez, incluindo a entrega dos dízimos. A prática dos dízimos no Novo Testamento, né? Como fica a prática dos dízimos e das ofertas no Novo Testamento? Os dízimos era uma lei específica, né, que foi dada ali para os levitas, para o seu sustento. E por quê? Isso nós vimos lá no Antigo Testamento. Porque eles não tinham herança, terra, e eram responsáveis pelo serviço do templo. Então eles passavam a se dedicarem em função do trabalho e da manutenção do templo, da casa do Senhor. Só que agora, quando você vai para o Novo Testamento, você tem ali agora os seguidores de Jesus. Quem eram os seguidores de Jesus? Os apóstolos, os discípulos. Eles eram os seguidores de Jesus. E os seguidores de Jesus, eles encorajam os crentes a serem o quê? A serem generosos com seus recursos. Para fazerem o quê? Para apoiar a obra de Deus. E para ajudar aqueles que estão em necessidade. Então, o objetivo dos crentes no Novo Testamento era incentivar o povo a serem generosos, né? A serem fiéis a Deus, com o mesmo objetivo de ajudar a obra do Senhor e ao mesmo tempo atender os necessitados da época. Então, ajudar a sustentar o sacerdócio, esse era o objetivo do povo, e manutenção do templo, e também ajudava os necessitados. Então a mesma prática que era realizada no Antigo Testamento passou a ser também realizada no Novo Testamento. Como que eu te provo isso? Então eu vou provar para você na Bíblia de que os dízimos serviram para ajudar a sustentar o sacerdócio, né, os líderes que cuidavam do templo, que pregavam o evangelho, também na manutenção do templo e também ajudava os necessitados. Olha que interessante. Ajudando os necessitados. Vamos começar por essa parte. Como que a gente vê isso aí? Vamos pegar a Bíblia e abri-los em Atos capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, convido você a abrir no livro de Atos capítulo 4. E olha só para os versículos 32 aos versículos 35. Olha só o que diz aqui. Lemos assim. Atos, no capítulo 4, versículos 32 ao 35 diz: Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam aos valores correspondentes e depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Peraí, tá na Bíblia ou não está? Tá na Bíblia. Mais uma vez se repete a importância dos recursos, dos dízimos e ofertas em atender os necessitados. Então a prática dos primeiros cristãos
de compartilhar em seus bens e de haver entre eles nenhum necessitado. Eles vendiam as suas terras, tudo o que eles possuíam, eles vendiam, distribuíam. E eles pegavam desse recurso, que poderíamos dizer que era um tipo de ofertas que as pessoas estavam ofertando aos pés dos apóstolos, daquilo que eles vendiam, e eles pegavam desse recurso e atendiam a necessidade das pessoas. E a Bíblia diz: ninguém passava necessidade. E muitos deles ali eram recém-convertidos, eram também pessoas da própria fé, que poderiam estar entre no meio deles ali, passando necessidade. Então a igreja tinha tudo em comum. Eles repartiam pão de casa em casa. Então, irmãos, a prática dos dízimos que atendiam os órfãos e as viúvas permaneceram intactos no Novo Testamento. E aí você se pergunta: a igreja pura e verdadeira de Deus hoje, qual deve ser? Aquela que guarda mandamento? Aquela que faz isso? Aquela que faz aquilo? Aquela que é obediente ao próprio dízimo? A igreja de Deus pura e santa é essa? Não, irmãos. A igreja pura e santa e verdadeira, como é falado em Tiago, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Eu pergunto você, como igreja hoje, você tem cuidado dos órfãos e das viúvas? Você tem cuidado dos necessitados como igreja? Porque você é igreja. A sua igreja como um todo, como uma comunidade, o que essa igreja tem feito em prol das comunidades do teu bairro? Essa igreja tem atendido às necessidades das pessoas carentes que vivem no teu bairro? Tem feito isso? Porque Tiago diz que a igreja pura e sem mácula e sem defeito, ela faz isso. E aqui esta igreja, que depois cheia do Espírito Santo, era isso que a igreja estava fazendo. E a igreja crescia. E a igreja se multiplicava. A igreja ganhava almas. Por quê? Porque é essa ação que ajuda a igreja a crescer, a ganhar almas. 2 Coríntios 8, versículo 8 e 9 ali, você pode ler, Paulo ele incentiva a generosidade e a contribuição voluntária para ajudar os irmãos necessitados. Percebe? Tem que surgir, irmãos, tem que surgir do coração da igreja voluntariamente o desejo de ajudar as pessoas. O problema, irmãos, é que as igrejas hoje, elas não estão ajudando nem os da própria fé. Os da própria casa estão passando por necessidade, por socorro, e a igreja não abraça, e a igreja não ajuda. Quantos irmãos que vivem entre nós que estão passando por necessidade, e a igreja tem condição, tem recursos, mas não ajuda, não socorre. Mas aqui está a igreja pura, que atendia a necessidade das pessoas, até mesmo próximo. E a Bíblia diz que se você for ajudar os de fora, a Bíblia diz que você tem que ajudar primeiro os da própria casa. Primeiro vem os da própria casa, depois vem os de fora. E a gente quer fazer muito para fora, quando às vezes próximo de nós existem pessoas precisando de socorro, de ajuda. A igreja pega do recurso, gasta para fazer festas, para fazer farra, tira o dinheiro, tudo para fazer farra, tudo para fazer isso. Mas quando é para atender, ajudar as pessoas, a igreja não faz. Não faz. Tiago 2, versos 15 e 16. Tiago enfatiza ali a importância, irmãos, de ajudar os necessitados, mostrando que a fé sem obras ela é morta. Abra sua Bíblia só aí no livro de Tiago. Esse texto, eu acho ele impactante. Olha só o que diz Tiago no capítulo 2. Olha só o que ele diz no versículo 15 e 16. Olha só, diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E Tiago está falando de irmãos, né? Ele falando que se um irmão ou uma irmã estiverem passando por necessidade,
Sabe que hoje a gente vê, quando há um irmão que pede oração por ajuda, né? Muitas vezes até por um alimento, porque talvez a pessoa da casa não está trabalhando, está sem dinheiro. Sabe o que muitas pessoas na igreja fazem? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos estar orando por você, vamos estar clamando por você. Deixa eu te falar, querido. Oração mata a fome de quem está passando fome, de quem está faminto. Oração mata a fome. Oração aquece quem está morrendo de frio, porque não tem um agasalho, uma roupa. Oração faz isso? Não, irmãos. Oração não faz. Ah, irmão Caio, você está dizendo que a oração não é importante? Não. Tudo nós temos que estar mesmo orando e pedindo a Deus. Mas tem coisas, irmãos, que só podem ser feitas com ação, com atitudes. Porque se você hoje ora, podendo ajudar alguém da tua igreja, e você ora para que Deus ajude aquela pessoa, Deus ele vai atender mesmo a sua oração. Ele vai levantar outro para fazer o que você não fez. A igreja em si, ela tem condição sim de ajudar os necessitados da sua igreja. E é isso que o Tiago está falando. Que aproveito tem de você mandar a pessoa ir para casa, né? Porque a gente vai estar orando. E ele diz da importância, né, de ajudar os necessitados, mostrando o quê? Que a fé sem obras ela é o quê? Morta. Tem que ter obras, tem que ter atitude, irmãos. Vamos orar? Eu vou orar por você. Mas o que eu tiver em condição de ajudar você, eu vou ajudar. Pode não ser muito, mas o pouco que eu tiver para ajudar você, eu vou te ajudar. Porque Deus vai transformar aquele pouco em algo grandioso. Foi o que Jesus fez lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixinhos, Deus alimentou uma multidão. Porque um menino teve fé. A multidão teve fé. E o milagre foi realizado. No livro de Tiago 1,27, quando diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a igreja pura. Esta é a igreja verdadeira. É a igreja que não só ama com palavras, não, mas é uma igreja que ama com atitudes, com empenho para avanço da obra do Senhor. Então percebe que as práticas aqui, elas permaneceram as mesmas? O que era usado lá no Antigo Testamento, continua aqui no Novo Testamento. Os apóstolos e os presbíteros. Na igreja primitiva, os principais líderes ali eram os apóstolos, escolhidos por Jesus para testemunhar sua vida e ressurreição, e os presbíteros, que podem ser também chamados de bispos. Portanto, que você pegar o Novo Testamento, ou uma boa parte do Novo Testamento, você sempre vai ter ali os presbíteros e os apóstolos, né, como sendo aquelas pessoas ali que cuidavam da igreja, que dirigiam a igreja. Sempre eles, os apóstolos e os presbíteros. Eles cuidavam, irmãos, das comunidades locais, né? Além deles, tínhamos também os diáconos, que também exerciam funções de grande importância, como cuidar dos necessitados também. Os diáconos, eles têm uma grande responsabilidade que está no mesmo patamar do presbítero. Se você pegar lá no livro de Timóteo, capítulo 3, falando ali sobre a instituição dos presbíteros e dos diáconos, você vai perceber que a mesma restrição que foi dada aos presbíteros também é dada aos diáconos. Então os diáconos eles têm uma grande função na igreja, como também os presbíteros. E aqui você tem o grande apoio que esses homens e líderes davam pela sua igreja. Agora, para quem era o dízimo no Novo Testamento? Para quem? Vamos ver. Vamos ver. Então, certamente vocês sabem
que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus sustentos? E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados? Ali, esse texto está em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Olha a continuidade do verso 14. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Percebe que os dízimos no Novo Testamento passou a ser também usado para beneficiar os trabalhadores do templo. E esses trabalhadores eram os presbíteros, os apóstolos, os diáconos, todos aqueles que ajudavam na manutenção da igreja. E aqui você tem Paulo defendendo esse princípio. E ele diz que aqueles que trabalham no templo é do templo que recebe os seus sustentos. E ele diz que assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. A mesma coisa que os levitas faziam, que era cuidar do templo, que era ensinar, pregar. Aqui também no Novo Testamento você tem os levitas, como sendo os líderes, os apóstolos, os diáconos que cuidavam da igreja. É interessante que o apóstolo Paulo, ele discute aqui o direito dos ministros, do evangelho de serem sustentados financeiramente pelas igrejas. Mas ele também afirma que em seu caso específico, você vai perceber ali no verso anterior, ou só, no verso mais à frente, está lá acho que no versículo 15, ele renunciou, queridos, a esse direito para pregar o evangelho. Ele renunciou. Paulo não quis receber nada por pregar o evangelho. Ele renunciou isso. Paulo passou a pregar o evangelho de uma forma gratuita, voluntariamente. Ele decidiu assim. Os demais evangelistas e apóstolos, eles eram sim remunerados, pelos dízimos e pelas ofertas. Mas Paulo, por escolha própria, ele não fez isso. Ele não queria, na verdade, que sua pregação fosse vista como que motivada por ganância, e preferiu trabalhar como artesão para se sustentar, ou seja, fazendo tendas, porque Paulo era um construtor de tendas, para não ser um peso para as igrejas. Hoje, queridos, eu acho admirável a atitude de Paulo. Paulo, por muitas vezes, nem tanto precisava do sustento dos dízimos e ofertas, porque Paulo ele viajava, e muitas vezes por onde Paulo ia pregar o evangelho, ele se deparava com muitos irmãos da igreja que ajudavam Paulo. Paulo muitas vezes talvez ficava na casa de algum dos irmãos que ali davam comida para Paulo. Então Paulo quase não precisava tanto dos recursos da igreja. E ele sabiamente queria evitar de que alguns começassem a criticar e falar de que Paulo estaria pregando o evangelho por interesse. Hoje, queridos, infelizmente, estamos se deparando com igrejas que hoje estão apenas visando o dinheiro. Estão apenas visando usando desse dinheiro para benefício próprio. E Paulo está mostrando através da sua atitude de que ele não pregava por ganância, por interesse. E hoje, infelizmente, estamos vivendo em um tempo onde nós estamos nos deparando com muitas pessoas gananciosas. E aqui no texto de João capítulo 10, Deus dá uma repreensão para os líderes que fazem isso. E João aqui no capítulo 10, João 10, no versículo 12 e 13. Olha só o que diz. 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo.
abandona as ovelhas e foge. Que está dizendo que o pastor que não pertence às ovelhas, ou seja, que não cuida das ovelhas, não está nem aí para as ovelhas, quando vem o lobo, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas, ele foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 14, ou melhor, versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com o quê? Com as ovelhas. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que só pensa em dinheiro. Ele só pensa no dinheiro. Ele só pensa no umbigo dele. Ele não está nem aí para as ovelhas. Ele não está nem aí para o ser humano. É por isso que hoje você vê hoje a maioria das nossas lideranças hoje, na maioria das igrejas, que não se importa com as ovelhas. Não visita as ovelhas. Não visita as ovelhas. Não procura estar ali passo a passo, acompanhando os irmãos, visitando os membros. O pastor, é isso que ele faz. Ou melhor, é isso que ele deve fazer. Dar a vida pelas ovelhas. Se dedicar mais em cuidar do teu rebanho. Mas hoje, eles não estão preocupados com isso. Eles só querem saber de batizar. Só querem saber de jogar no tanque. Jogou no tanque, acabou. Quando é para batizar, se bobear, ele está lá visitando a pessoa o tempo todo. Porque ele tem interesse. Depois que a pessoa se batiza, pergunta quantas vezes ele foi lá na casa daquela pessoa que se batizou. Então eles estão preocupados com outras coisas, mas não com o bem-estar das ovelhas, das pessoas. Queridos amigos, eu quero terminar essa parte desse estudo falando sobre os dízimos no Novo Testamento, deixando uma palavra para você. Queridos, hoje estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm abandonado a sã doutrina. As pessoas não querem mais viver a verdade. As pessoas não querem mais seguir o caminho de Jesus. Hoje é triste vermos a igreja hoje que estão fraca na fé. Igrejas onde os membros estão saindo. Sabe por quê? Porque é por falta de viver a verdade. Porque quando nós vivemos a verdade, a igreja se fortalece. Quando nós não só conhecemos a verdade, praticamos a verdade, a igreja se fortalece. A igreja cresce. A igreja muda. O problema hoje é que as igrejas não estão vivendo mais a verdade. Não estão vivendo. Conhecer a verdade não é o suficiente. Porque o diabo também conheceu toda a verdade. Mas por que ele é o diabo? A Bíblia diz, porque ele nunca se firmou na verdade. Então não adianta nada você conhecer a verdade. Não adianta nada você conhecer a verdade e guardar para si e não levar ela para o mundo. E não adianta nada você conhecer se você não praticá-la. Se em tua vida as pessoas não verem isso. Então eu quero deixar uma palavra para você, minha amiga e minha amiga, do fundo do coração. Muitas pessoas vão me perseguir, vão me atacar. Muitas pessoas, principalmente Satanás, porque o diabo não quer que você conheça essa verdade. O diabo não quer que essa verdade chegue até você. O diabo não quer que sua mente abra para a maior manifestação de todos os tempos, que é a palavra do Senhor que transforma e liberta. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo não quer que você seja liberto. O diabo não quer que você seja transformado. O diabo quer que você continue vivendo na lama que você está vivendo. Ele quer que você continue vivendo sem conhecimento da verdade. Porque ele quer que você se perda. Ele quer que você se perca. Ele quer que você perca o céu. Mas o que Jesus deseja para a tua vida é salvação plena, vida eterna. E ele sabe que se essa verdade chegar até você, ele sabe que ele vai perder. E você vai sair das garras de Satanás. Que você como igreja, você como líder de igreja, se você precisa acordar, se você precisa abrir o teu coração, quebrantar o teu orgulho, tirar as vendas que estão nos seus olhos, então, meu irmão, hoje nesse momento, eu vou orar por você e na medida em que eu estiver orando, abra o teu coração a Jesus.
Abra de fato o teu coração para Deus e fala para Ele o que precisa ser mudado no teu coração. Fala para Ele o que precisa ser arrancado da tua vida, porque Ele vai mudar a tua história. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas magníficas que o Senhor tem feito em nossa vida. Sabemos que nós não merecemos nada, Senhor, que vem de Ti. Sabemos que nós não merecemos nada porque somos tão pecadores e perversos. Mas o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor deu a sua vida por nós, pecadores terríveis, mas o Senhor deu a sua vida. E nesse exato momento, o Senhor tem demonstrado o teu amor por cada um de nós. Porque o Senhor não tem olhado para os nossos defeitos. O Senhor não tem olhado para as nossas falhas. Mas o Senhor tem olhado para aquilo em que o Senhor pode fazer na nossa vida. O Senhor tem uma visão ampla de um futuro onde as nossas vidas podem ser mudadas e transformadas. Deste homem e desta mulher que hoje você é e daquilo que você pode se tornar se você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar. Eu peço oração por esta pessoa e suplico pela vida dela e que os caminhos dela possam ser os caminhos do Senhor. Que o Senhor venha iluminar o caminho de cada um deles, em tua direção e em teu caminho. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.